eu passo, portanto, a palavra à Sua Excelência, o Dr. José Alberto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, recentemente reeleito e que tem sido um incansável batalhador pela advocacia no Brasil. A gente atende sempre que pode o presidente Beto Simonetti. Às vezes as circunstâncias são um pouco distintas, mas a advocacia merece nosso maior respeito, a nossa maior consideração. Não há democracia sem justiça, não há justiça sem advocacia, e a advocacia é muito bem representada pela pessoa de Vossa Excelência, a quem tenho o prazer de passar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, ministro Gilberto Barroso, cumprimento toda a magistratura brasileira, cumprimento o Santíssimo Senhor Presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a cidadania brasileira, cumprimento os demais ministros na pessoa do decano nesta corte, ministro Gilmar Mendes, cumprimento a Santíssima Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, cumprimento o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, parabenizando desde logo por sua eleição e posse, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os senadores e senadoras do Brasil. Cumprimento do mesmo modo o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os deputados e deputadas federais brasileiros. Cumprimento o digníssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Bonet, e cumprimento o Ministério Público Brasileiro, os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Cumprimento também um grande parceiro de jornada da advocacia, o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campos Marques, os demais ministros, presidentes de tribunais aqui presentes. Cumprimento a advocacia brasileira na pessoa do presidente da OAB do Distrito Federal, Paulo Maurício. Servidores da Justiça brasileira, cumprimento na pessoa da valorosa doutora Aline Osório, cumprimento a imprensa do Brasil, senhoras e senhores. Iniciamos mais um ano judiciário e com ele reafirmo o compromisso da advocacia com a Constituição, com a justiça e com o Estado Democrático de Direito. Neste momento simbólico, tenho a oportunidade de deixar-lhes público e consignado que a sociedade brasileira permanece vigilante e consciente de que os direitos fundamentais não são dádivas, mas conquistas que exigem constante proteção. Este é um momento de união de todos os brasileiros e brasileiras, especialmente, ministro Barroso, em defesa da soberania nacional. Somos um país continental, a Roma tropical de que nos falava Darcy Ribeiro. A magnitude populacional e geográfica acompanha a potência cultural e econômica que é o Brasil. Por isso, não vamos permitir que diminuam esse país que é gigante pela própria natureza. Nossas instituições republicanas devem sim ser respeitadas por todos os nacionais e por todo o mundo. A justiça se constrói por sua consistência. Ela é resultado da harmonia institucional, do respeito à Constituição e do compromisso intransigente com os direitos fundamentais e as garantias individuais. Como disse Ulisses Guimarães, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. E agora, 36 anos depois, repactuamos nossos anseios por uma república democrática, justa e solidária. E em favor da democracia, é essencial que o melhor funcionamento das instituições seja o norte de todos e todas nós. Profissionais direta e indiretamente ligados à administração do judiciário. A missão de efetivar a pacificação social pela justiça é também da advocacia, em conjunto com as instituições democráticas. Foi assim na construção de nossa Carta Constitucional de 1988. Foi assim quando a OAB se tornou a primeira entidade da sociedade civil a defender a legitimidade, a segurança e a soberania do voto nas eleições de 2022 e de 2024. E assim, ministra Carmen Lúcia,
permanecerá em cada processo democrático brasileiro. A democracia exige vigilância permanente, requer compromisso inegociável com o Estado de Direito e o respeito às instituições. Senhoras e senhores, a OAB reafirma seu compromisso com o diálogo republicano e construtivo. Estaremos sempre prontos a cooperar, a construir consensos e a defender as bases da nossa democracia. A advocacia é o elo entre o cidadão e a justiça. Onde há um direito violado, haverá sempre um advogado ou uma advogada para defendê-lo. Onde há arbítrio, haverá advocacia para enfrentá-lo. Nossa missão transcende a defesa de causas individuais. Não somos espectadores do processo judicial. Somos protagonistas da pacificação social, defensores da legalidade e construtores de pontes entre o Estado e a sociedade. Como bem afirmou Rui Barbosa, patrono da advocacia, a missão do advogado não se esgota na defesa dos interesses individuais. Ele é também guardião da liberdade e da justiça na sociedade. Sem uma advocacia livre não há segurança jurídica. Sem segurança jurídica não há desenvolvimento, investimento ou estabilidade social. Buscaremos todos os meios legais para assegurar que a advocacia continue exercendo seu papel sem restrições. A advocacia parceira da justiça é sua guardiã e este compromisso será mantido com firmeza e altivez. O nosso pacto é com a democracia, com a transparência e com o equilíbrio institucional. O fortalecimento da justiça exige o envolvimento de todos. Nenhuma instituição se sustenta sem diálogo, nenhum sistema se fortalece silenciando aqueles que o sustentam. Por isso, a OAB está presente, estará firme, estará ativa. A história ensina que a advocacia tem sido um antídoto categórico contra a arbitrariedade e abusos. Advogados e advogadas moldaram o sistema jurídico brasileiro desde a sua fundação e foram centrais para a redemocratização, colocando em risco, muitas vezes, suas próprias vidas em defesa da democracia. Por essa razão, a Constituição consagrou a advocacia como essencial à administração da justiça, uma essencialidade que não pode ser relativizada. Por isso, a prioridade da ordem sempre será a proteção das prerrogativas da classe. Sem elas, não há espaço para atuação comprometida com os direitos fundamentais. As garantias da profissão são como um escudo, protegem o advogado e o cidadão de atos arbitrários, abusos de poder e decisões ilegais. São elas, as garantias, que permitem o acesso aos autos de inquérito por profissionais em todo o país. São elas as garantias que asseguram a fixação de honorários nos limites legais, assim como várias vezes já garantido por este Supremo Tribunal Federal. É fundamental, pois, que a classe seja remunerada de forma justa. Essas garantias, mais do que protegem a advocacia, dão sentido ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Vivemos, senhoras e senhores, em um mundo em constante transformação. Na área jurídica, temos visto o impacto dos avanços tecnológicos. Essas ferramentas são importantes para a desburocratização e celeridade processual. No entanto, a depender do seu uso e de sua regulamentação, a tecnologia pode ampliar a injustiça e violar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Juntos, a OAB e o Poder Judiciário deram um passo fundamental para garantir a livre manifestação da defesa com a suspensão da implementação da Resolução 591/2024. E, por isso, cumprimentamos o ministro Luiz Roberto Barroso, que, com sua sensibilidade, dentro de um espírito democrático, promoverá a oitiva da advocacia também sobre esse tema. A oralidade é a marca dos sistemas de justiças garantistas. O direito à palavra é instrumento indispensável ao exercício da defesa plena. A palavra dita é complementar ao escrito e sem constrangimento, respeitando quem pensa o contrário. Vídeo gravado não é sustentação oral. Mas o diálogo, mais uma vez, nos governará e acharemos a alternativa apropriada. E violar esse direito não fere apenas os advogados e as advogadas, fere a própria justiça, fere a confiança do cidadão no processo justo. Silenciar a advocacia enfraquece a própria democracia. É por isso que precisamos afastar qualquer iniciativa
que prejudique a plena e efetiva atuação da advocacia. E a OAB, mais uma vez, está à disposição e pronta para contribuir para a busca da efetiva solução. Senhoras e senhores, com esforço e propósitos comuns, como ponderação e dedicação, estou certo de que este ano será de reafirmação dos valores constitucionais, de diálogo institucional e fortalecimento da justiça. Nesse momento histórico, conclamamos todas as pessoas e instituições a lutar pela justiça social, pelo desenvolvimento econômico e pelo fortalecimento das instituições brasileiras. Lutar pela consolidação da advocacia como serviço de interesse público. Lutar, acima de tudo, pela união das instituições democráticas em prol do bem-estar coletivo. Esse é o legado que queremos deixar para gerações futuras. Um histórico de cooperação e segurança institucional. Parafraseando e para citá-lo, presidente do Supremo Tribunal Federal, com boa fé e boa vontade, faremos coisas incríveis pelo Brasil. Muito obrigado, viva a justiça e viva a advocacia brasileira.